Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, vocês que sempre têm interesse em questões de sexualidade, saúde mental, relacionamento de casais, eu dou as boas-vindas e hoje trazendo um assunto, um tema que pode ser bastante interessante e complicado. Eu vou conversar com vocês sobre as pessoas que se denominam de celibatários involuntários. Eles se chamam de incels. Um incel, dois incels. Esse termo, essa ideia, começou há bastante tempo, em 1993. Na verdade, por uma moça que tinha suas dificuldades de relacionamentos amorosos, sexuais, e de repente esse nome passou a ser usado e validado no mundo todo, principalmente nas redes sociais, em grupos, onde pessoas com esse interesse, com esse perfil, com essas ideias, passaram a trazer algumas discussões bastante interessantes. Houve uma diferença entre quando a palavra foi criada e ao longo dessas 3 décadas, algumas discussões foram se tornando um bocado mais difíceis. Hoje, as pessoas que se chamam de incels são geralmente homens. São homens que se consideram heterossexuais e que não têm relacionamentos sexuais ou afetivos ou, e isso tem uma importância, passaram por situações negativas, situações difíceis de relacionamentos com mulheres. Isso fez com que esses homens, geralmente jovens, se sintam ameaçados pelas mulheres e culpam as mulheres pelo insucesso que eles tiveram ou têm. Então são homens, geralmente jovens, que se consideram sem a fortuna, sem a capacidade, sem a sorte de um relacionamento afetivo. E que aquelas mulheres que são desejadas, elas não se interessam pelo tipo deles, só se interessam por alguns homens com características muito diferenciadas, que seriam superiores. Esses homens têm algumas características em comum. Sabe? Pensava aqui. Que características esses homens podem ter? Eles se formam em grupos na internet, ficam conversando, discutindo em fóruns, mandando mensagens uns para os outros, e de uma maneira que é complicada. Essa maneira diz respeito a, além de tratar as mulheres como as inimigas, os outros homens também são inimigos. Além de tratar as mulheres como inimigas, elas são percebidas como a fonte do sofrimento deles. Bom, é a velha terceirização do problema. Ou seja, a pessoa sofre e a outra pessoa que é culpada pelo sofrimento dele. O incel, além de ser um misógino, além de ser antifeminista, aliás, já usando o argumento, eles apontam que o feminismo é um responsável pelas dificuldades que eles vivem. Mas é mesmo? Vamos com calma. Temos que começar a compreender como é que essas pessoas têm se formado e como é que os grupos nas redes sociais, os grupos de discussão, têm feito e têm auxiliado que esses homens piorem o quadro, piorem a autopercepção. Eu falei de autopercepção, então significa que não basta alguém chegar e dizer: não, você não tem esse problema. Obviamente isso não funciona. Essas pessoas desenvolveram uma identidade e por isso o termo incel passou a ser uma identidade sexual, social, uma forma de se expressar no mundo, mas essa forma implica em algumas situações complicadas. Então eu falava já
de culpar a outra pessoa pelo problema que tem. Não é só culpar a outra pessoa pelo problema que tem. Esses homens, eles trazem uma série de discussão entre eles e um alimenta o outro sobre essas condições negativas que eles vivem. Eles alimentam um ao outro e isso aumenta a percepção de serem um grupo de iguais, um grupo de coesos. Alguma pessoa, é uma pessoa que encontrou aonde viver os seus iguais. Eles têm algumas características em comum. São pessoas depressivas. Alguém podia dizer, mas a depressão, ela acontece com muitas pessoas, com todo mundo em algum momento, ou teve um período, uma fase de depressão, ou algumas pessoas são depressivas e têm dificuldades de relacionamentos interpessoais, inclusive, no mundo, têm dificuldades de trabalho, de dificuldades de viver. Depressão é uma coisa. Só que esse grupo tem um grau depressivo e tem uma expressão depressiva maior do que o resto das pessoas. Então, é um fato importante para pensarmos. Essas pessoas, os incels, também trazem como uma expressão, uma característica, e que se torna complicada, que eles tendem a suicídio mais do que a média das pessoas. Não é só uma tendência a suicídio. Nos últimos 20 anos, vários episódios ocorreram. Eles estão mais aparentes nos Estados Unidos, na Inglaterra, porque vieram aos noticiários, onde um desses incels, eles vão a alguma situação pública e matam pessoas. Atropelam com o carro, atiram com armas, inclusive armas registradas no nome deles. E depois se matam. Inclusive, alguns, durante as discussões de grupos, por exemplo, dizem que têm vontade de se matar porque eles não conseguem viver no mundo. E os outros ainda insuflam. Não seja egoísta. Vai se matar sozinho, mata alguns outros junto, principalmente aqueles homens e aquelas mulheres que são os nossos inimigos. Pois é. Essa valorização de aspectos negativos, essa valorização de emoções negativas, de emoções de destruição, tem acontecido bastante nesses grupos. Também é importante lembrar que, além dessa qualidade depressiva, a tendência ao suicídio, o incel, ele sempre teve dificuldades de relacionamentos interpessoais. Ele sempre teve dificuldades de interagir com outras pessoas, de modo a poder negociar como viver bem um com o outro. Então, eles têm mais dificuldades de estabelecerem relacionamentos afetivos, eles têm mais dificuldades de arranjar uma namorada. Eles prejulgam que eles são rejeitados por serem como são. Então, uma mulher não vai querer porque eles são feios, porque eles são geneticamente menos do que os outros homens. São cidadãos de segunda categoria, terceira, quarta, quinta. Essa autocompreensão também diz respeito a esse movimento, essa expressão depressiva, mas também pelo histórico de vida. Esse histórico de vida onde ele também não desenvolveu habilidades sociais para poder se relacionar com as pessoas, para saber aonde encontrar as pessoas, como conversar com as pessoas. Veja, para alguém estabelecer um relacionamento, estabelecer um namoro, muitas coisas precisam acontecer para esse relacionamento dar certo. Na verdade, nós já precisamos de uma série de habilidades que são anteriores ao começarmos, ao tentarmos um namoro. De verdade, esses homens, eles têm essas dificuldades de estabelecer os relacionamentos afetivos em todas as áreas. Eles têm as dificuldades de conversarem com outras pessoas de uma maneira mais adequada, melhor. Então são pessoas que têm graves dificuldades emocionais, psicológicas. Vejam, um incel, ele não se reconhece como tendo um problema em si. Ele
compreende que o problema vem de fora. Ele compreende que o problema vem pela outra pessoa. Então nós estamos falando de uma coisa extremamente importante, que são características de personalidade. Bom, nesse grupo existem pessoas, sim, com problemas psiquiátricos. Claro, mas em todos os grupos existem. Não, aqui existe uma quantidade percentualmente mais expressiva. Também é verdade que esses grupos, desde sempre, juntaram pessoas com deficiências físicas, deficiências outras, que fazem com que eles também se sintam prejudicados ou colocados de lado. Mas, de verdade, nós não estamos falando das pessoas que têm suas dificuldades físicas ou sociais. Nós estamos falando de pessoas que passam a considerar que o seu problema vem pelo outro. O outro é a causa do problema. E nesse caso, a mulher é a causa do problema deles. Claro, vocês já estão sabendo que não é. Vocês já estão compreendendo que não são as mulheres a causa dos problemas desses homens. De verdade, o que nós temos são pessoas que não aprenderam a desenvolver qualidades afetivas desde que nasceram. Vocês poderiam me perguntar, mas de onde vem esse tipo de característica? Todas as nossas características de personalidade são desenvolvidas a partir de quando nascemos, da interação com as pessoas à nossa volta. Nossa mãe, nosso pai, irmãos, família. Essa interação, ela não é só de um lado para o outro. Não são os pais ou os familiares os responsáveis únicos pela característica de personalidade de uma pessoa. Essa pessoa, mesmo sem racionalidade, sem saber, ela também vai assumindo algumas direções, alguns caminhos que podem, no final das contas, valorizar alguns aspectos negativos. Cada um de nós assume uma identidade ou percebe uma identidade a partir da interação com a nossa família de origem, depois com as pessoas nos outros locais de vida numa sociedade. Na escola, na rua, brincando com os colegas no parquinho, na igreja. Até nas interações de ir para o hospital, ir para uma consulta médica, precisar de uma série de circunstâncias como ir fazer compras no supermercado ou na frutaria. O que eu estou contando para vocês é que o incel, ou qualquer um de nós, desenvolve essa forma de se autocompreender nas interações. Mas não é porque os outros pura e simplesmente dizem que não somos bons. Também é verdade que é mais provável que o mundo à volta dessa pessoa, lá na infância, começou a contar para ele, lembro para vocês, que embora até a palavra tenha sido produzida a partir de uma mulher que tinha suas dificuldades, esses grupos foram sendo formados e congregam basicamente só homens. Homens que não gostam de mulheres. Não gostam ou gostariam de gostar? Então, eles não tiveram nas suas vidas uma interação que facilitasse isso. E a culpa recai em quem? Primeiro na mãe. Ora, vocês já ouviram muita gente falando que na psicologia a culpa é sempre da mãe. Não é bem assim. A responsabilidade é dessa criança que está desenvolvendo uma forma de interação com a mãe, com o pai, com os irmãos, uma forma de interação que se torna extremamente complicada. Porque é uma forma de interação onde essa criança se sente culpada, se sente a última, se sente errada, se sente negativa. Onde a autocompreensão ser negativa, a autocompreensão estar associada a emoções de sofrimento, se torna o grande jogo para o desenvolvimento desse adulto que não mais acredita nos outros. Afinal de contas, quando criança parece que ele acreditou e não deu certo. É verdade, não deu certo. Mas também o mundo meio que facilita essas pessoas serem colocadas de lado. Nos últimos 20, 25 anos, com o advento e a popularização da internet, isso tem sido um bocado mais frequente.
Afinal, se uma pessoa não quer sair de casa, ela simplesmente fica em casa. Se essa pessoa tem dificuldades de relacionamento ou tem dificuldades nas interações sociais, ela fica em casa. Ficando em casa, ela faz o quê? O isolamento faz com que a pessoa conviva mais com seus pensamentos. E se os pensamentos forem errados, essa pessoa vai sofrer mais. O ser humano, ele só existe enquanto humano na interação com outras pessoas. O mundo social, além de ser responsável pela manutenção do ser humano, também é a única forma do ser humano resolver problemas humanos. Resolver problemas que se associam a dificuldades emocionais, por exemplo. O que nós chamamos de psicológico nada mais é que aquilo que surge da interação entre humanos. Então, uma pessoa com sofrimentos psicológicos, um incel, depressivo, suicida, que tem dificuldades de relacionamento interpessoal, que nunca teve uma namorada, nunca teve uma relação sexual e se sente involuntariamente celibatário, involuntariamente ele é obrigado, ele é submetido a um domínio que o mantém celibatário, ele coloca a culpa no resto do mundo, principalmente porque, horas, eles estão se isolando cada vez mais. O isolamento faz com que eles conversem entre si e um valorize muito o que o outro está sentindo. Porque se um sente que a culpa é do outro, o outro vai dizer lá, é isso mesmo, essa é a culpa. A culpa é da fulaninha que não te deu atenção, não olhou para você na sala de aula. Da professora que também não te deu atenção. Do seu amigo, da sua amiga, dos seus pais que não te dão atenção. E ao encontrar esse grupo vai continuando a moldar a característica de personalidade já depressiva, já considerando que esse mundo não tem futuro, já considerando que esse mundo é ruim, é negativo. Porque é essa visão que essa pessoa tem. Que ela não presta, que o mundo não presta, que o mundo não vai prestar no futuro. Essas pessoas, elas também não procuram ajuda facilmente. Afinal de contas, quando encontram o grupo, esse grupo serve como apoio. Esse grupo serve de apoio, mas não é um grupo de apoio positivo. Não é um grupo de apoio onde as pessoas, ao ouvirem, auxiliam a discutir para buscarem satisfações, buscarem saídas, alternativas, outras formas de estabelecerem vínculos. Esses grupos fechados, inclusive pela internet, então, sem maiores interações físicas, esses grupos favorecem que essas pessoas reconheçam que realmente o mundo é assim. Isto é muito semelhante a muitas seitas religiosas. Quando falamos de seitas e não nos referimos a uma religião, nós nos referimos a grupos fechados que moldam os comportamentos, as atitudes uns dos outros, que determinam isto é certo, aquilo é errado. Você tem que ser desse jeito. Você é assim. E aí, nesse grupo, onde todos estão com qualidades depressivas, todos têm dificuldades de relacionamento interpessoal, nunca desenvolveram habilidades sociais a ponto de poderem encontrar pessoas, conversar com pessoas sobre o que sentem, conseguir ouvir o que a outra pessoa sente e debater sobre como as coisas devem e podem acontecer. Isso vai fazendo com que as pessoas encontrem mais dificuldades de estabelecer vínculos. Alguns periódicos no mundo, alguns jornais, redes de TV, têm procurado fazer matérias sobre o assunto. Tentam estabelecer contato com algumas dessas pessoas que postam nesses fóruns, nas redes sociais. A maior parte dessas pessoas, desses incels, não querem aparecer em público com seu próprio nome, serem visíveis. Querem sim falar do assunto de uma maneira amarga, de uma maneira hostil, de uma maneira a tentar exatamente desabafar falando mal das outras pessoas, mas de uma maneira hostil e muito agressiva. Essa agressividade, ela vai crescendo ao longo das interações do próprio grupo como uma maneira de se defender. Essa defesa
ela não é uma defesa muito satisfatória ou útil. Como eu falava, alguns dos exemplos que apareceram na mídia são pessoas que saíram à rua para matar outras pessoas, ou mataram em casa, pai, mãe, irmãos. Essas pessoas, elas crescem num grau de agressividade e hostilidade até que elas não têm mais condições de controle emocional e o objetivo delas é acabar com o sofrimento através de acabar com a própria vida, levando outros para se vingar. Mas há como ajudar essas pessoas? Sim, sempre existe. E como é que nós podemos ajudar essas pessoas? Ora, nós podemos começar a tentar dar as mãos para essas pessoas. Será que elas estão disponíveis para conversar a respeito? Será que elas podem ser ouvidas? Será que elas podem primeiro desabafar e depois ouvir alguma frase sobre como é que elas espelham, como é que elas estão demonstrando ser? Será que elas não estão precisando de gente para conversar de maneira diferente do que conversam nos grupos? Esse é um caminho bastante interessante e importante. De verdade, essas pessoas têm suas dificuldades de encontrar outros com quem conversar. Se encontrarem, por acaso, pela internet, em algum outro fórum, alguma outra discussão, alguém podendo ouvi-los, possivelmente eles percebam que podem desabafar ali. Mas veja, a maior parte das pessoas provavelmente vai sair fora, vai se esquivar dessa conversa, porque não é fácil ter uma conversa com alguém que está hostilizando, que está agredindo. Principalmente se você for mulher, porque se você for mulher, você já sabe que você vai ser considerada a culpada do relacionamento, a culpada da dificuldade. Mas, se você for homem e de repente conversar com um outro homem que começa a demonstrar essa misoginia, essa forma negativa de tratar as mulheres, começa a perceber que talvez você possa conversar com ele. De verdade, uma das coisas interessantes é começar a perguntar se essa pessoa, além da questão de relacionamento afetivo e sexual, se essa pessoa, fora dessas circunstâncias, também apresenta essas características, por exemplo, de achar que mulheres não merecem respeito, que elas são a culpa de todos os problemas dos homens, inclusive nas áreas de trabalho. Se começarmos a entender essas perspectivas, nós vamos ajudar essa pessoa, provavelmente ajudá-la a compreender que algo está acontecendo e que não é a outra pessoa, a mulher, responsável pela dificuldade dele. Se vocês me perguntarem, e no consultório, como é que a gente lida com isso? Pois é, nós vamos lidar para fazer com que esse rapaz, esse homem, possa, com certa tranquilidade, precisa de tranquilidade, aprender a desenvolver qualidades e características que permitam ele encontrar pessoas para um relacionamento afetivo. Algumas coisas que esses homens precisam fazer é aprender a sentir outras emoções que não sejam só raiva, ódio, motivações para destruição. Todos nós podemos aprender esses aspectos positivos e satisfatórios. É assim que nós desenvolvemos saúde sexual, saúde mental. Não, um incel não tem saúde mental e não tem saúde sexual porque existe muito sofrimento. Sofrimento para si e sofrimento sobre o outro. O outro vai sofrer junto dessa pessoa. Então, isto é uma condição já perceptível de falta de saúde mental e característica para que haja um atendimento psicoterapêutico, que haja um tratamento psicológico para ajudar essa pessoa a resolver o problema. Mas se você tem dúvidas, pergunte. Mande suas perguntas para nós, seja no nosso Instagram, seja no YouTube, aqui da Rádio Vibe Mundial ou as nossas redes sociais. Sigam-nos, vai ser muito bom continuar conversando com vocês. Até mais.
Você ouviu na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues.